senhora é bastante combativa em relação às facções criminosas, né? Até a gente estava antes da nossa participação aqui debatendo sobre a alusão da senhora com o PCC e não tem nada a ver a juíza, né? Mas eu gostaria de puxar a conversa para o seguinte tema, porque a gente vê que hoje os cabeças das facções criminosas, eles estão presos, né? Eu não vou citar nome aqui para não fazer publicidade. Nossa. Mas a gente vê um desestímulo da Polícia Penal, que nem é considerada Polícia Penal aqui no estado de São Paulo, e a gente vê eles sem reajuste salarial. Muitos agentes que no passado trabalhavam lá com uma equipe de 18 profissionais, hoje tem penitenciários que trabalham com 4 no plantão. Se houvesse uma integração, uma valorização melhor para que essas pessoas também, esses policiais penais, pudessem descobrir determinadas coisas, ajudaria no combate ao crime organizado? Porque, por exemplo, ameaças de mortes a pessoas que combatem o crime organizado partiram de agentes penitenciários, né? Que não são ainda considerados policiais penais aqui no estado de São Paulo. Pois é, né? A lei, na verdade a Constituição mudou isso, né? Hoje a Polícia Penal é uma realidade, está lá no 144 da Constituição Federal, assim como a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, Polícia Federal, assim como a Polícia Militar, assim como o Bombeiro, né? E as guardas que estão lá depois disso colocando como guarda. Hoje existe muita discussão sobre isso, sobre essa limitação da atribuição, né, do poder... Do agente penitenciário, né? Do guarda metropolitano em relação à Polícia Militar, que também é uma outra discussão. Mas o que se tornou a Polícia Penal, e São Paulo ainda não tem lei sobre isso, outros estados já têm uma Polícia Penal funcionando muito bem, é que aqui tirou o agente penitenciário e escreveu Polícia Penal, e virou Polícia Penal. Só que quando você vai estudar isso em direito administrativo, a paixão, por incrível que pareça, eu gosto de processo penal, mas a minha matéria de paixão sempre foi direito administrativo. E quando você vai estudar polícia, e eles se tornaram Polícia Penal, né, teoricamente, eles têm poder de polícia. Então eles podem sim investigar com inteligência e contra-inteligência dentro do sistema prisional. E aí, né, enfrentando ali uma conduta criminosa, ele, como qualquer policial, apresenta ao delegado de polícia, faz o auto de prisão em flagrante. É assim que deve funcionar. São Paulo não tem lei sobre isso. O policial penal, ele simplesmente ficou lá na Secretaria de Assuntos Penitenciários e virou policial penal. Tem um salário que também não é justo ao que trabalha, ao risco, à insalubridade. O policial penal, ele vive no deadline do crime. Ele vive como a polícia, em geral. Eles estão o tempo inteiro ao lado, em frente do crime. É uma linha muito tênue que separa. Ele lida com isso o tempo todo. A diferença do juiz criminal é que tem toda uma estrutura antes, mas o policial não tem essa estrutura. E o policial penal, ele está dentro, né, do espaço ali onde ele tem uma atribuição constitucional de investigar. É muito triste a gente ver São Paulo, mais uma vez, né, a rebote de uma lei que simplesmente deveria existir, né? Se instituiu a Polícia Penal, é uma lei de 2 artigos, eu tive acesso a isso através do deputado, mas uma lei que defina essa atribuição, né, como todas, São Paulo ainda não tem. Alguns estados têm, Mato Grosso tem, alguns estados têm, Santa Catarina tem, alguns estados têm. E essa é a atribuição. E eles sim poderiam trabalhar com inteligência e com contra-inteligência, né? E informando e passando essas informações ou para as inteligências, né, de todos os outros estados, principalmente do estado dele, né, monitorando o sistema de justiça e o sistema de segurança no que tange aos presos que estão lá, as lideranças que estão existentes. Porque para combater crime organizado, e nem sou eu que falo isso, são grandes delegados federais, delegados nossos aqui do DENARC, que trabalham diretamente com o tema, você precisa de 3 coisas. Você precisa de identificar, né, a liderança e tirar essa liderança do sistema. Você precisa sangrar e tirar o capital dela. E você precisa de cooperação internacional. Nós vivemos num país, né, já falei, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma fronteira seca de 17 mil quilômetros e uma fronteira molhada de 5 mil quilômetros. Nessa fronteira seca, de 12 países que tem na América do Sul, o Brasil faz fronteira com 10. E entre esses 10 nós temos Colômbia, Peru, Bolívia, que são os países, os maiores produtores de droga. Então nós temos essa dificuldade e que eu preciso de inteligência para saber, né, quem é a liderança que está falando com qual outra liderança, e eu preciso da cooperação internacional para ir buscar a prova no outro estado. Não sei se vocês acompanharam, a Jovem Pan acompanhou ontem, 25 presos vindo do Paraguai, né, literalmente chegaram na fronteira e
toma, que são seus. Já estavam sendo procurados pela justiça brasileira, né? Estavam presos lá. E já pegaram e já trouxeram para São Porque Paulo. as pessoas acham que não é assim, mas é literal. Quando você atravessa a avenida, você já está em outro território, sob outra jurisdição. Em Pedro Juan, Você atravessa e você perde a jurisdição, o delegado perde a atribuição. Quem vai para o Mato Grosso do Sul e conversa com os delegados Eu já morei em Ponta de Porã, fronteira, em Pedro Juan.